o grande nome das balizas femininas em Portugal. Tinha apenas 16 anos quando foi convocada pela primeira vez para a seleção, no primeiro jogo da história da seleção feminina, em 1981, e por lá continuou até 1995. Jogou futsal no Ariosa, no Valadares, e no futebol defendeu as redes do Futebol Clube Foz, do Boa Vista e do Vitória Sport Clube em Guimarães. Fez 17 jogos pela seleção feminina, hoje tem 60 anos, ainda joga walking football pela Associação de Futebol do Porto e está aqui nas primeiras. Chama-se Maria Eugénia Teixeira, mas vai ficar para sempre conhecida na história do futebol português como Gena Teixeira. Bem-vinda, Gena, como está? Obrigado por ter retirado aqui um bocadinho do seu tempo para falar connosco aqui na Rádio Observador. Bem-vinda às primeiras. Gostava, em primeiro lugar, de lhe perguntar, tendo em conta que estamos a gravar esta entrevista na sua pausa de almoço do trabalho, como é que foi esta mudança de vida? Porque agora faz walking football, não é? De vez em quando. Mas o que é que faz agora? O que é que faz o primeiro grande nome das balizas da seleção feminina? Assim, eu sempre estive ligado ao desporto, não é? Eu inclusive tive uma loja de desporto minha, trabalhei também para a BE, que também tinha na altura uma loja de desporto, na Ribeira. Entretanto, depois mudei para outro, deixei derivada a problemas familiares por causa da minha mãe, que precisou de ajuda e eu tive que deixar tudo para tomar conta dela. Quando isso acabou, fui passar uns dias para a África do Sul, com os meus tios. Ainda pensei em ficar por lá, mas as saudades eram muitas das minhas irmãs, voltei. E pronto, entretanto, a Cristina Almeida, que é uma das sócias da Macron, que é a marca... É a marca de equipamentos, não é? E equipamentos, exatamente. Tem ela e outro sócio. Mandei o meu currículo, na altura estava sem trabalhar, mandei o meu currículo, vinha uma entrevista, eles gostaram, ficaram comigo, já estou aqui, vai fazer 10 anos. Uau. Pronto, é o que eu faço. Claro que tenho uns hobbies, que é fazer às vezes casamentos, né? Faço catering, mas isso é só mesmo para passar o tempo. E ganha-se mais um dinheirito extra que dá para fazer boas férias. Certo. Então, e as balizas? Ficaram um bocadinho para trás ou ainda joga a baliza quando faz walking football pela Associação de Futebol? Não, o walking football não tem guarda-redes. Não tem guarda-redes? Não, aquilo é um futebol a passo, para as pessoas com mais de 50 anos. Porque é para não haver grandes contactos físicos, é uma maneira de a gente divertir-se, brincar um bocadinho com as pessoas, porque tem lá pessoas de 80 anos, a jogar connosco, a gente diverte-se muito, fazemos um bocadinho de exercício físico e dá para libertar a cabeça, né, do stress do dia-a-dia. E é muito bom, aquilo é muito ótimo. Eu aconselho a quem puder fazer, há aí muitas equipas que estão a aderir e se puderem, podem ir. Muito bem. Fica a recomendação, mas antes temos de voltar aqui um bocadinho atrás, não é? Temos de ir a 1981, temos de ir aqui ao primeiro jogo de sempre da nossa seleção feminina e nessa altura há aqui um dado que me salta à vista que é a Gena Teixeira tinha 16 anos apenas. Portanto, era para além de ser mulher, que na altura já era um obstáculo para se jogar futebol, ainda era menor de idade. A minha pergunta é como é que os seus pais aceitaram ou souberam desta notícia de que ia ser guarda-redes da Seleção Nacional? Foi fácil convencê-los a deixá-la ir? Não, nessa parte já foi fácil. O que foi mais difícil foi deixarem-me começar a jogar futebol. Assim, não sabe, mas eu digo, eu não sou de cá, eu nasci em África, nasci em Lourenço Marques, Moçambique, e vim para Portugal com 11 anos. Era um bocadinho protegida, sou a filha mais nova de 4 irmãs, e eu andava sempre na brincadeira, lá com as pessoas da minha rua, e jogava futebol com eles. E, entretanto, havia lá um senhor, que era muito boavisteiro, e convidou-me para ir ao Boa Vista fazer treinos. Meus pais na altura disseram que não, mas sem eles saber, houve um dia de tarde que eu fui com esse senhor. O Boa Vista, na altura, já tinha a equipa deles, não é? Gostaram imenso e convidaram-me. Só que na altura, eles tinham, que era na altura a titular da seleção, que era a Alice, e eles então puseram-me a rodar no Foz. Só que passado meia dúzia de jogos, foi quando fui convocada à seleção. Muito bem. E aí eles já aceitaram bem. Na altura, no princípio, não queriam muito deixar, porque tinham medo, vinha de um país de fora e não sei o quê, mas depois acabaram por aceitar. E como é que soube dessa notícia que tinha sido convocada para a Seleção Nacional? Foi através de um e-mail, foi o clube que me informou que tinham recebido lá um e-mail ou uma carta. Uma carta, pois, bem, nessa altura se calhar era mais... a dizer que eu estava convocada e eu fiquei toda contente, claro. Claro. Como é que a reação foi? Conseguiu dormir nessa noite?
Não, assim, já passaram tantos anos, mas eu acho que sim, continuo, porque é uma coisa que eu faço bem, é dormir. Eu gosto muito de dormir, mas claro que fiquei em pulgas e fiquei muito entusiasmada em ir representar o país, não é? Claro, eu acho que qualquer sonho de qualquer atleta é mesmo esse, é ir representar a nossa seleção. Claro que sim. E na altura era a mais nova da seleção? Era eu e acho que havia uma miúda de Coimbra, a Gracita, não me recordo, mas eu sei que era das mais novas. Não havia mais ninguém com 15 anos, certo. Mas era das mais novas na altura. Portanto não tinha 16, tinha 15 anos quando lá chegou. 15, pois eu acho, ou tinha 15 ou tinha 16, mas sei que era das mais novas, mas havia outra, eu acho que era a Gracita que jogava na altura na União de Coimbra. Certo. Então, como é que era, tendo em conta que era tão nova, não é? Não é que as outras jogadoras fossem particularmente muito mais velhas, mas não eram. Mas como é que foi estar nesse grupo, não é? De jovens quase adolescentes, não é? Que vão representar a Seleção Nacional pela primeira vez na história. Como é que era o ambiente e como é que também a tratavam assim, sendo tão nova? Eu vou ser sincera, se há coisa que eu gosto é do ambiente do futebol por onde os anos que eu passei. Eu fazer exercício físico, falar com as minhas colegas já vão logo dizer que eu sou muito preguiçosa, mas o que me entusiasma muito era precisamente a companhia, a amizade que havia entre nós, mesmo não só das nós do Norte, com as do Sul. Ainda hoje eu tenho contato com as jogadoras que jogavam comigo na Seleção do Sul, porque era um ambiente muito bom mesmo. Era divertido, a gente divertia-se muito. Tivemos sorte sempre com os treinadores que nós tivemos, que também eram muito nossos amigos, compreendiam as nossas dificuldades, tentavam nos ajudar ao máximo. Por acaso, eu gostei sempre. Eu não tenho nada contra não só o ter jogado por equipas como na seleção. Fui sempre muito bem recebida e muito bem tratada. E como é que foi depois esse dia marcante, acredito eu, para qualquer jogadora, o primeiro jogo de sempre da história? Estamos a falar 24 de outubro de 1981. Nesse caso a Jena nem jogou, ficou no banco de suplentes. Exatamente. Mas como é que foi ver esse jogo a partir do banco? Que emoção é que sentia? É grande, eu acho que é indescritível uma pessoa poder dizer isso. Portanto, é ver as nossas colegas ali a jogar, colegas que eu admirava. Eu, na altura, tinha a minha ídola no futebol feminino, que era a Alice. Eu gostava imenso de a ver jogar, de estar dela na baliza. É? Exatamente. Foi sempre a guarda-redes que eu mais admirei. Depois de começar a jogar, vi outras guarda-redes e também gostei imenso de ver a Carla Rodrigues. Não é a Carla Rodrigues, Carla Cristina, acho eu que era assim que se chamava. Ela jogava em Lisboa, acho que chegou a jogar no Sporting. Para mim foi uma das grandes guarda-redes. Era a Carla Cristina, sim. A Carla Cristina, não era? Pois, para mim foi das melhores que eu vi até hoje. Mas é enorme, sei lá, só estar ali no banco para mim já me satisfazia ver aquelas jogadoras da seleção francesa, que na altura era uma grande seleção. Eu acho que nós empatamos. Sim, 0-0. Foi para nós muito bom, porque era o nosso primeiro jogo, para nós até comentávamos que os homens, quando fizeram os primeiros jogos deles, eles perdiam, não é? Nós conseguimos empatar, e é uma alegria enorme. Não consigo agora, já passou tantos anos, já passou tanta coisa pela minha vida, que sei que fiquei muito contente, foi uma alegria enorme, mas de resto já não me lembro assim de muita coisa. Mas lembra certamente da sua estreia, não é? Porque foi no jogo a seguir, frente à Suíça, uma derrota por 2-0, mas a partir daí a Jena acabou por ser, acho que é justo dizer, a grande figura da baliza em Portugal, porque até 95 jogou quase sempre a Jena como titular e jogou praticamente os jogos todos. Como é que foi essa estreia contra a Suíça? Estava muito nervosa, até porque sofreu 2 golos, não é? E isto não é para menorizar, porque só sofrer 2 golos na altura já era, diria eu, algo muito bom. Como é que foi também gerir tudo isso no primeiro jogo, no jogo de estreia? É assim, gerir a gente gera bem, não é? Porque eu pelo menos eu falo por mim, antes dos jogos, ainda quando eu jogava mesmo nos clubes, antes do jogo eu estava sempre um bocadinho nervosa, mas mal uma pessoa entra dentro de campo, por exemplo, quando ouve-se o hino, as lágrimas vêm aos olhos, a mim vinha-me, uma pessoa está ali, é uma emoção muito grande. Claro. Mas depois de começar o jogo a gente só quer dar o nosso melhor, ajudar a nossa equipa, Portanto, era isso que eu sentia na altura. Era um nervosinho muito miudinho, mas depois de começar a jogar era muito bom, e quando acabava era perdendo ou ganhando, sabia que tinha dado o meu melhor e tinha corrido, pronto, bem. Perdemos, é verdade, mas, por exemplo, contra a Itália, que eram as vice-campeãs da Europa na altura, ganhamos em Itália 2-1, então esse jogo é que eu acho que nunca mais... Muito grandes.
Jana, depois há aqui em 1983 um momento mais complicado em que a Federação Portuguesa de Futebol acaba por abandonar o projeto feminino, que só é retomado 10 anos depois, em 1993. Foram 10 anos de interregno, 10 anos em que muitos sonhos ficaram em suspenso. A Jana foi das poucas que seguiu depois nessa segunda geração e em 93 voltou a ser a guarda-redes titular da seleção, a partir daí, durante mais alguns anos. Como é que foi essa travessia no deserto? 10 anos em que de repente não há seleção e não há esse sonho. Pois, foi triste, não é? Nós ficamos muito tristes porque estávamos todas contentes, não é? Porque tínhamos uma seleção e de um momento para o outro ficamos sem isso, não é? Mas continuamos a lutar para que houvesse melhores condições. A nível clube, nós fomos no Boa Vista, demos o nosso melhor, tentávamos fazer torneios para as pessoas verem, para verem que o futebol feminino era uma realidade. Pronto, e tivemos aqueles 10 anos ali a tentar dar o máximo, até que finalmente houve alguém que voltou a apostar no futebol feminino e para nós voltou a ser outra vez outra alegria enorme, mas foi complicado, não é? Porque nós sabíamos que tínhamos potencial e se tivéssemos continuado, se calhar hoje as nossas meninas já tinham alguns títulos europeus, porque nós tínhamos muito valor naquela altura, tínhamos já jogadoras com um grande nível e só que a Federação não quis apostar em nós, não é? E não quis apostar em nós, quer dizer, no futebol feminino, e foi triste, mas pronto. Mas ao fim de 10 anos já voltaram a apostar e continuaram, e ainda bem que isso aconteceu, e é cada vez melhor agora. Se nós tivéssemos um bocadinho das condições que hoje em dia elas têm, eu acho que nós tínhamos uma grande seleção na altura. Nós, sem condições nenhumas, nós conseguimos fazer um trabalho excelente. Sim. Eu falo já da segunda vez com o Mr. António Simões. Acho que ele fez um grande trabalho com a equipa e se isso não tivesse ouvido o interregno, acho que teríamos grande seleção de futebol feminino. Falava aqui dessas condições, obviamente que não há comparação entre aquilo que era na altura e aquilo que há agora. Não, por todos os motivos, não é? Que sacrifícios é que a Jana Teixeira pessoalmente teve de fazer para poder ir à seleção, para poder jogar futebol nos clubes? Lembra-se de algumas histórias que mostrem aquilo que teve de abdicar, não é? Assim, a nível clubes, a gente é como só trabalhava à noite, não é? Trabalhava à noite, só tínhamos treinos à noite, eu durante o dia trabalhava, que eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhava durante o dia e à noite ia para os treinos, só que o treino começava às 9 da noite e eu tinha que ainda fazer a minha parte de guarda-redes, não é? Chegava a casa à 1 da manhã, imagina, no inverno, a chover, nós antigamente era campos era pelados, não era? Aquilo era lamices. Era um sacrifício muito grande. Por exemplo, aos fins de semana tínhamos jogos, nós cumpríamos à risca aquilo que o treinador nos pedia, que era para não irmos para as noites, não sairmos. Portanto, nós prescindimos de muita coisa naquela altura sem nenhum objetivo. Tivemos aqueles 10 anos que nós poderíamos tentar treinar, fazer esse sacrifício para saber que mais tarde podíamos ter uma seleção, mas tivemos ali 10 anos a dar no duro, a trabalhar, sem condições nenhumas, para conseguirmos jogar e ter um bom nível, que era aquilo que o Boa Vista tinha, porque nós fizemos grandes torneios lá fora e ganhámos sempre os torneios todos, porque nós tínhamos grandes sacrifícios. Eu, por exemplo, para ir para a seleção, eu tinha que convencer o meu patrão a dispensar-me durante uma semana, porque não havia nada que obrigasse a ele a me dispensar. Claro. Ele só me dispensava se quisesse. Claro. E dispensou? E dispensou, porque ele por acaso também era pertencial. Eu quando comecei a trabalhar numa casa de desporto, que era a Casa ao Arte, que era de um falecido árbitro, Joaquim Gonçalves, e como ele também estava metido no desporto e percebia perfeitamente as coisas, e ele deixava-me ir, inclusive nunca me descontou nada, pagou-me sempre tudo direitinho, e tenho muito a agradecer. Infelizmente já não cá está, mas foi uma das pessoas que me possibilitou eu fazer esses jogos quando era convocada para ir para fora. Jana, eu tenho uma questão e já estamos quase a acabar a nossa conversa, que é, obviamente, jogar futebol tem os seus obstáculos, mas eu diria, até porque também partilho desse gosto particular de ir à baliza, jogar na baliza muitas vezes é uma posição muito solitária, muito isolada, que leva também a outro tipo de mazelas, às vezes físicas, não é? Ainda mais jogar no pelado, como a Jana dizia há pouco. Como é que começou essa paixão
por ser guarda-redes? Porque quando se joga na rua, não é? Os mais jovens normalmente gostam de ir à frente, de marcar os golos. Como é que surgiu essa paixão pela baliza e depois que sacrifício maior era esse de ser guarda-redes em campos pelados, acredito, com poucas condições? Eu vou explicar muito simples. É assim, eu realmente quando jogava na rua, jogava à frente, né? Que eu queria era marcar golos. E quando esse senhor me levou para o Boa Vista, também foi para jogar à frente, não é? Pronto, foi fazer a captação que se faz no futebol. Mas na altura eu acho que faltou o guarda-redes e pediram-me para eu ir para a baliza. E eu fui. E o treinador da altura disse, salve o seu Pacheco, e ele disse, olha, tu tens jeito para a baliza, porque tu tens o dom de ser guarda-redes. Sem nunca teres sido, tu tens um dom. E eu comecei a pensar para mim, realmente, estar na baliza eu vou descansar mais, não vou andar a correr para trás e para a frente, que eu não gosto muito de fazer grandes esforços. Lá está a tal preguiça, não é? Que dizia há pouco. Exatamente. Só que depois eu esqueci-me foi dos treinos que é dobrar, não é? Mas pronto, mas foi uma coisa que eu gostei imenso. Eu adorei ser guarda-redes e... Nunca partiu nada? Nenhum dedo? Parti um dedo, tive 2 traumatismos cranianos, inclusive um foi contra a seleção dos Estados Unidos, que foi em Portimão, salvo eu, foi em Portimão um jogo, aquele mundialito que eles fazem no Algarve. Certo. Foi na primeira parte, faltavam 5 minutos para acabar a primeira parte, eu levei um pontapé da Michalak, que era na altura a craque deles, desmaiei, eu esse dia não me recordo, mas ainda consegui fazer, eu desmaiei, entretanto eu vim ao normal, perguntaram se eu estava bem, eu disse que sim, joguei até ao intervalo, estava 0-0, quando eu saí estava 0-0, só que entretanto voltei a desmaiar e fui para o hospital e foi detectado um traumatismo craniano grave. E foi aí que eu depois optei por deixar de jogar futebol. Foi mesmo a partir daí? Foi a partir daí, eu ainda fiz mais uma época, salvo erro, mas não quis, porque é assim, é que não temos as condições que elas têm agora, não é? Claro. Eu trabalhava, eu dependia do meu ordenado, e eu disse, não vou estar a dar cabo da minha saúde a jogar futebol, porque depois não vou ter benefício, depois como é que eu vou viver, não é? E teve alguma sequela mais depois disso, depois desse jogo, já no seu dia-a-dia? Não, nunca mais. Eu não consigo recordar de muita coisa, mas pronto, mas isso também já faz parte da idade, porque há coisas que as minhas colegas falam de quando nós encontramos, que às vezes nós fazemos as nossas brincadeiras das velhas guardas, e eu não me consigo recordar de muita coisa. Provavelmente esse traumatismo foi um bocadinho grave. Foi um sacrifício adicional, não é? Exatamente. E a partir daí, mas a Federação agradeceu-me e fez-me um jogo de despedida, por acaso. Devo ter sido das poucas jogadoras que na altura a Federação fez isso. Estamos a falar do jogo contra a Islândia em 1995? Exatamente. Eu acho que esse jogo até ganhamos, já não me recordo. Ganharam 2-1. Ganharam 2-1, exatamente. Foi o meu último jogo, eles até me ofereceram lá umas coisinhas que eu tenho lá em casa. E eu depois ainda fiz o resto da época no Boa Vista, mas eu disse às pessoas que ia deixar. Entretanto, depois fiquei a ajudar a Bé como treinador, era a treinadora de guarda-redes, mas ao fim de um certo tempo também disse, não, para mim o futebol acaba aqui, e deixei. Olha, Jana Teixeira, a nossa conversa acaba aqui também e muito rapidamente ia só pedir-lhe que deixasse uma dica, um conselho a todas as mulheres que nos estão a ouvir e que querem jogar futebol e quem sabe querem ser guarda-redes. Qual é o maior conselho que lhes pode dar nesta altura em que os tempos também são bastante diferentes, não é? É assim, agora, se realmente gostam de praticar desporto, e o futebol principalmente, eu acho que deviam procurar um clube, que eles fazem muitas captações agora, e arrisquem porque é muito bonito, a camaradagem é muito boa, e agora com as condições que eles têm, que jogam em relevados, têm condições excelentes. Se tiverem jeito, aproveitem, que vão longe, de certeza. Claro. Mas eu acho que deviam de aproveitar estas oportunidades que estão a dar agora, que infelizmente na minha altura não tínhamos, mas que agora estão a dar, e acho que é de aproveitar. Não é só para os meninos, portanto as meninas também têm o mesmo direito e acho que deviam de aproveitar. Quem é que gostar da modalidade? Claro que sim. E obrigado também por ter aberto esse caminho, Jana Teixeira. Muito obrigado por ter estado aqui nas primeiras. É uma das primeiras guarda-redes da nossa seleção feminina, que vai ter agora mais um capítulo no Campeonato da Europa de Futebol. Obrigado, Jana, e até uma próxima. Obrigado, um beijinho, adeus.